Início, né? Fecha seu olho, vamos orar. Senhor, obrigado por estar aqui, na sua presença, na sua casa. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que você vai fazer. Nessa noite, Espírito Santo, pedimos graça, pedimos misericórdia do Senhor. Pedimos que a sua mão poderosa venha sobre nós, esteja sobre nós neste lugar. Abra nossa mente, nosso entendimento, Pai, para a sua palavra, para tudo aquilo, Senhor, que nós vamos ouvir nessa noite. E o que nós vamos ouvir não venha ficar somente, Deus, na nossa mente, mas que ela possa ser transformada em revelação, e que essa revelação venha saltar, Senhor, meu Deus, para o nosso entendimento, para o nosso espírito, Senhor, meu Deus, a ponto de nós sermos transformados pela revelação da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te pedimos. Amém. Amém? Irmãos, na aula passada, não deu muito para a gente falar, mas nós estamos falando sobre revelação no Espírito, amém? Nós terminamos a primeira matéria, o princípio da revelação da palavra. Nós entramos agora na revelação no Espírito. Nós estamos falando sobre revelação, tá? Dá a entender que essa revelação é aquela que o pastor, uma pessoa que tem o dom da revelação, dizendo, olha, assim diz o Senhor. Não é isso. Nós estamos falando sobre a revelação dentro da palavra, amém? Na aula passada, só fazer um pequeno resumo, tá bom? Que a Bíblia vai nos dizer que a letra, a escrita, os irmãos vai cansar de ouvir isso, a letra escrita é o Logos. Você lê, você entende uma coisa. Mas por trás da letra existe a revelação da palavra, existe um Espírito por trás da palavra, que é o próprio Cristo. O que está escrito em João 1, verso 1, dizendo que no princípio era quem? O Verbo. O Verbo era Deus. Então a palavra é Cristo. Mas a palavra escrita é uma coisa. A palavra por trás da escrita é que eu quero que os irmãos entendam. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas veja bem, essa revelação, irmãos, como está dizendo ali, essa revelação não é aquela que revela alguém no culto, tá bom? Falar, ali está o irmão, Deus manda dizer assim, assim, assado. Não é isso. Ou dizer, Deus está me revelando alguém. Quando a revelação de Deus vem, então há crescimento, e há discipulado, e há maturidade cristã, e missões, e novos líderes. Essa revelação, irmãos, é a vida por trás da palavra, por trás da letra. O que está escrito lá em João 6,63, a parte B? Quantos lembram? Jesus vai dizer assim, ó, a palavra que eu tenho dito a vós é espírito, amém? E vida. Como que a palavra é espírito? É isso que eu quero que os irmãos entendam. A palavra lida é a palavra comum. Mas existe o Espírito por trás da letra. Isso aqui, quando acender uma luzinha aí, irmão, aí você vai fazer assim, pastor, agora estou entendendo, né? Então, o que Jesus ele fala? A palavra que eu tenho dito a vós é Espírito e vida. Quando eu recebo a revelação, irmãos, por trás da palavra, ou seja, eu cresço espiritualmente. Veja lá, há discipulado, ou seja, eu passo a ter uma vida de crescimento e também vou conduzir aquelas pessoas que estão do meu lado. Há maturidade cristã, ou seja, há um amadurecimento na sua vida e no espírito, né? Aí acontece aquelas coisas ali, ó, tipo, há missões, né? E há novos líderes. Aí você faz a missão, você quer ser líder, né? Ali Deus começa a levantar pessoas para... Você sente a necessidade para estar ajudando, contribuindo em alguma coisa na casa de Deus. Tudo, veja bem, o mais é apenas consequência de termos a nossa vida impactada pela luz do Espírito Santo. À medida que os olhos espirituais se abrem, irmãos, entendemos com todos os santos a dimensão do seu poder dentro de nós. Deixa eu explicar isso aqui, para os irmãos entenderem. A luz do Espírito, ou seja, à medida que os nossos olhos espirituais se abrem. Há um nível de conhecimento
Um exemplo assim, para os irmãos entenderem. Como que eu vou explicar isso aqui? Existem coisas que Deus vai dando para a gente graduativamente. Tá? Um exemplo. Existe coisa que Deus vai entregando aos poucos. Você vai tendo aquele conhecimento aos poucos. Porque se você receber todo o conhecimento de uma vez, você já viu um HD, um exemplo. Um HD ele é de 1 tera, tá? Vamos pular 1 tera. Quem já fez informática sabe. Aí vem 2 tera. É 2 vezes mais. É muita informação. E é perigoso você entrar em parafuso. Mas isso acontece, pastor? Não. A gente está dizendo isso aqui, a questão do quê? Conforme os teus olhos vão se abrindo, Deus vai colocando a revelação no teu coração. Conforme a luz vai acendendo, Deus vai clareando mais ainda a sua mente e o seu entendimento para aquela palavra. Quantos aqui já aconteceu isso aqui que eu vou perguntar? Você não entendia uma coisa lá atrás, aí hoje você entende, aí você fala assim, tá, quem já fez isso? Né? Então assim, por que lá atrás você não entendia, mas hoje você entende? Por que você entende? Porque a luz, ou seja, os teus olhos se abriram para isso. Lembra que nós falamos na aula passada? Maria vai no sepulcro, quando no domingo de manhã, Jesus ressuscitou, só que ela não conheceu aquele Cristo ressuscitado. Ela caminhou com Cristo muitos anos, ou seja, não sei o tempo que Jesus salvou ela, mas ela andou com Jesus, ela estava sempre presente em alguns lugares que Cristo estava. E o dia que ela foi na tumba, Jesus falou com ela e ela não conheceu. Quando ele chamou ela, Maria, aí ela caiu a ficha dela, disse, esse é o Cristo. Então, assim, Jesus ele se revelou de uma forma não mais humana, mas uma forma em espírito. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós temos conhecido a palavra, vamos dizer assim, de forma humana. Mas Jesus quer revelar para a gente da forma do Espírito. Porque Jesus falou com ela, ela demorou para entender que era Cristo. É igual os discípulos no caminho de Emaús. O que aconteceu? Eles estavam caminhando, Jesus se aproximou entre eles, Jesus falou com eles, e eles não sabiam que era Cristo. Lá no finalzinho, aí a ficha deles cai. Um dizia para o outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Quando ele entrou na casa que ele senhou com eles, ele desapareceu. A Bíblia diz que eles então entenderam, os olhos deles abriram. Essa revelação é isso, irmãos. Nós estamos 300 anos dentro da igreja. E Deus pode tirar as escamas dos teus olhos num culto comum, num culto qualquer. E isso nós temos que pedir para o Espírito de Deus, Senhor, eu estou indo na sua casa hoje, fala comigo, mas fala de uma forma que eu tenha revelação. É nesse sentido que Deus quer que nós recebamos a palavra. É essa luz que tem que crescer em nós. É essa revelação por trás da letra. Continuando ali, veja bem, há uma explosão de poder e autoridade, né? Essa geração vai descobrir a autoridade que tem e a suprema grandeza do poder de Deus que opera dentro de nós. Não adianta saber com a mente. Nós temos que ter a revelação no Espírito. Vamos ler lá para nós, Efésios 1, verso 1, 15 e o 19. Lê para nós, Keila. Acharam, irmãos? Efésios, capítulo 1, verso 15. A Keila vai ser a nossa leitura lá. Vai ler. Amém? Pode ler. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, preste atenção no verso 17, para os irmãos prestar atenção como que a gente lê a palavra e passa despercebido. Nós estamos falando sobre o quê? Revelação do Espírito.
Olha o verso 17, eu vou ler. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Você nunca parou para prestar atenção nesse espírito de sabedoria e esse espírito de revelação aqui? Na nossa cabeça, igrejeiramente, é aquela revelação que o pastor tem no culto, né, pastor? Deus está revelando a irmã ali, Deus está revelando o irmão lá. Não, irmãos, não é isso. Tem essa revelação também, há o dom da revelação, viu, irmãos? Existe o dom da revelação, existe o dom da visão, né? Existem os 9 dons do Espírito. Mas é isso aqui que Paulo está falando no capítulo 17, lá na última parte. Veja bem, que o Senhor vos dê o seu conhecimento, irmãos. O espírito de sabedoria e de revelação. Olha o 18. Tendo iluminado os vossos olhos, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Agora veja bem, entendimento tem olho, irmão? Porque está escrito aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, os quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Veja bem, tendo iluminado os vossos olhos, tendo iluminado aos olhos do vosso entendimento. Está falando de revelação, está falando de conhecimento, está falando abrir os olhos, para que nós possamos ver o Cristo como Ele é de verdade, a forma que Ele quer revelar para nós, de uma forma que vai trazer uma mudança sobre a nossa vida. Está difícil entender isso aqui, irmãos? Às vezes eu estou tentando falar uma coisa, os irmãos falam, mas o que o pastor está tentando achar ali, que até agora eu não consegui achar? Vamos ler lá o Efésios 3, 14 e 19, vai lá. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Ao 14, por causa disto me ponho de joelho perante o Pai, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo orando, né, nesse sentido, pedindo a Deus, do qual toda a família nos céus e também na terra, né, toma nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, ao 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e altura e a profundidade. O verso 18, para que podemos compreender perfeitamente, ou seja, com todos os santos. Paulo está dizendo assim, para que nós possamos, para que essa graça de Deus possa estar em nós, para que eu possa compreender. Compreender o que, pastor? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, Paulo estava orando, olha, por essa causa eu vou me pôr de joelho, porque eu preciso que vocês compreendam qual seja, ou seja, aquilo que vocês podem ser em Cristo. Então ele estava colocando de joelho, não por uma causa, irmãos, por exemplo, por um irmão que está doente no hospital, por outro que está cego, por outro que está leproso, mas ele estava orando, pedindo para Deus abrir o entendimento dos irmãos, da igreja,
para que a igreja compreendesse, de fato, irmãos, o processo, aquilo que, pela palavra, entendeu? Para que despertasse aquela luz, a luz de Cristo na nossa mente, nós entendesse Ele de verdade. Os irmãos entenderem. Passa para o próximo lá. Essa revelação essa revelação é ver como Deus vê, ver as coisas na ótica de Deus. Para prestar atenção naquilo ali, a revelação que Deus quer revelar para a igreja, para nós, é para nós vermos como Deus vê, e ver as coisas na ótica de Deus. Amém? Está dizendo lá, ó, a revelação não é descobrir algo que ninguém nunca viu antes, não é isso. Mas é eu enxergar, ver como Deus vê. O dia que isso entrar na nossa mente, o dia que isso entrar no nosso espírito, nós vamos entender muitas coisas, irmãos. Eu vou olhar para o meu irmão, eu vou olhar para o culto, eu vou entender a palavra, eu vou compreender aquilo que Deus quer, na forma que Deus quer que Ele veja. Porque o que nós vemos no culto quando você vem para o culto? O que você vê? Você vai ver a falha, você vai ver o desafinado do irmão, você vai ver que o outro toca mal, você vai ver que o português do pastor não é bom, você vai ver as teias de aranha no culto, você vai encontrar falhas, e você vai sair daqui cheio de tantas coisas. Por quê? Porque se for para você vir, irmão, se você quiser achar falha, você vai achar nos melhores lugares, e aonde há excelentes pregadores, em todo lugar você vai achar falha. Se você for, você acha. Mas quando você entrar aqui, já ouviu aquela expressão, irmãos? Antigamente, né? A igrejinha do povo era de chão batido, né? A parede de coqueiro rachado no meio. Eu já fui num lugar assim, coqueiro rachado no meio. O altar, nem tinha altar, mas o púlpito que está em cima do altar era feito de tábua, inclinadinho assim, igual aquele ali, para ler a Bíblia. Os banquinhos eram tudo de tábua. Mas os irmãos cantavam, a glória de Deus se manifestava. Pessoas vomitavam câncer, pessoas eram cegos, eram curados, libertados. Por quê? Você olha para o lugar, você não vê beleza. Mas quando você olhar como Deus vê, é isso que eu estou tentando dizer para os irmãos. Às vezes você está num lugar que é tudo lindo, mármore, cheio de... O de bom, o de melhor, tem que ser oferecido para Deus. A gente sabe disso. Mas quando aquele povo se ajunta para adorar o Senhor, é uma podridão só, irmãos. É uma morte, é um funeral, não é um culto a Deus, é um ofício fúnebre. Parece que estão fazendo o ofício fúnebre de Cristo no culto. Dá até agonia. Uma vez a gente viajando, então vamos fazer uma visita numa igreja. Irmão, eu juro para os irmãos que eu dei vontade de sair do culto. Deu vontade de sair. Eu estava inquieto já, porque eu falei, não pode isso aqui. Ou eu não estou em mim, porque eu não aguento isso aqui. Está fora daqui. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos. Porque assim, não tem vida lá dentro, irmãos. Então assim, quando a gente começar a ver como Deus vê. Entendeu? Se você andar pela aparência, você vai ser enganado. Se você andar pelo Espírito, da forma que Deus vê, como diz a Bíblia, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê, lembra de Samuel lá, vai ungir ungir Davi? Ele passou os filhos de Jessé, os mais bonitos e perfeitos. Não era nenhum daqueles. Então assim, quando eu começar a enxergar essa revelação, eu vou ver como Deus vê. Eu vou olhar para os irmãos vão olhar para mim, o pastor cheio de falha. Eu vou olhar para os irmãos cheio de falha. Mas eu vou ver a graça de Cristo na vida dos irmãos. Os irmãos vão ver a graça de Cristo na minha vida. É isso que Deus Ele quer. A gente vai ver, irmão, não tem nenhum bom aqui, nenhum melhor do que o outro. Tudo é a misericórdia e a graça de Deus. Então assim, eu vou ver como Deus vê. E ver as coisas na ótica de Deus, na visão dEle. É isso que Deus quer. Só para os irmãos entenderem. Lembra do Caleb e do José? A terra é boa, tem gigante de verdade, mas se nós esforçarmos, Deus vai dar para nós. Eles estavam vendo como Deus estava vendo. Mas os 10 faziam o quê? Não, lá tem gigante, é impossível entrar na terra, não tem como entrar na terra.
trouxe nós para morrer aqui, nós vamos perecer aqui, nós vamos morrer aqui, o que vamos fazer agora? Então, até isso você vai ver como Deus vê. Entenda uma coisa, quando Deus te levar para um vale, Deus, irmãos, esqueci essa palavra que diz agora, Deus, em tudo Ele ensina a gente, em tudo Ele está ensinando a gente. Quando a gente perde, Ele está ensinando, quando a gente ganha, Ele está ensinando, quando você nem ganha nem perde, você também está ensinando, né? A Dilma aí. Tudo Deus está nos ensinando em alguma coisa. Diz que Deus é autodidático, né? Ele sempre está renovando, tudo Ele vai ensinar para a gente. Se você receber, lembra de Jó? Deus estava dando, Deus deu. Deus permitiu tirar, Ele também diz que Deus permitiu tirar. Então ele estava aprendendo quando Deus deu, ele também estava aprendendo quando Deus permitiu tirar. Não que Deus tirou, Deus permitiu tirar. Então eu vou ver as coisas na ótica de Deus. Isso aqui, irmão, a gente fosse para falar isso aqui, a gente vai abrir um leque assim, que a gente não vai nem passar da primeira parte hoje. A revelação não é descobrir algo que ninguém nunca viu antes, né? Aí esses dias atrás, o pastor estava falando assim, irmão. Eu vi estava até no YouTube isso aqui. É um apóstolo, ele falava assim que a Eva teve um caso com a cobra. Quem já viu isso? A Eva teve um caso com a cobra. Olha a revelação dele, irmão. A revelação não é descobrir aquilo que ninguém nunca viu antes, né? Alguém dizendo que eu tenho uma revelação nova agora. A Eva teve um caso com a cobra. Então esse foi o pecado. A Eva adulterou com a cobra. Então esse foi o pecado. E aí você imagina, né? Como é que vai fazer? Aí surgiu os filhos da desobediência. Você entendeu? Aí eu chego aqui, eu descobri a cor das asas do querubim. Daí. É bom a gente receber novidade, não é? É bom. Mas novidade que já está dentro da palavra, a única coisa que aconteceu foi os nossos olhos que se abriram para ela. Não é coisa, irmão, já ouviu falar coisa do arco da véia? Imagina agora, irmãos, tem coisas na Bíblia, a Bíblia vai dizer assim, ó, nós só vamos entender aquilo que Deus quer que nós entendamos. Jó vai dizer que o homem só vai aonde Deus o permite ele ir. A ciência, a tecnologia, o homem tentando descobrir vida. Irmão, o homem só vai aonde Deus permite ele ir. Toda inovação, todo descobrimento. Marte descobriu que Marte tem não sei o que. Deus está permitindo. E Júpiter vai fazer o que? Vai ter uma sonda que vai dar a volta agora em volta do Sol. 35 milhões, não sei do que. Tudo Deus está permitindo. O homem vai descobrir a cura do câncer. Tudo Deus está permitindo. Tudo Deus está permitindo. Então, assim, agora, a revelação, irmãos, não é isso, descobrir aquilo que Deus, né? Que ninguém nunca ouviu. Interessante que toda novidade dentro da palavra já estava lá. Já estava lá. Só que faltava luz, faltava revelação. Os irmãos entendem? Lembra da mensagem do princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quantos de nós imaginaria que esse princípio era Cristo? Nunca. Mas por que hoje nós somos capazes de entender que no princípio Deus criou os céus e a terra? Quer dizer, no princípio é uma pessoa. No princípio tinha que estar com letra maiúscula, porque Deus criou céu e terra numa pessoa. Então, por que a gente não descobriu isso antes? Porque a luz da gente estava meio fraca. A revelação era pouca. Por quê, pastor? Porque foi passado para nós um Deus diferente, né? Esse que é o problema. E, então, da maneira que você vai avançando dentro da palavra, Deus vai te entregando. Conhecimento vai chegar ao teu encontro, ao teu alcance. Porque você vai começar a se despertar para isso. Então veja bem, um exemplo assim, irmãos, para que os irmãos entendam.
né? É algo que nós nunca tínhamos visto, mas toda palavra revelada dentro da palavra, ou seja, irmão, vai vir pregador, Deus vai me usar, nós vamos ouvir, nós vamos aprender coisas aqui, você vai falar, puxa vida, pastor, onde você achou isso? Não achou, irmão, já estava dentro da Bíblia, já estava lá. É que a nossa mente é que foi aberta, o Espírito de Deus iluminou os nossos olhos para que isso fosse aberto. Então veja bem, eu tenho uma revelação nova agora, tá? Exemplo, né? Eu descobri lá, já falou isso, a cor das asas do querubim. Eu descobri as coisas que estava escrito no livro que o apóstolo e o profeta comeu. Jeremias vai falar isso, né? João também vai falar isso, que Jeremias fala que ele comeu o livro na boca dele e era doce como mel, mas quando chegou no estômago dele, no ventre dele, passou a ser amargo. O profeta comeu. Eu descobri quem são os 24 anciões. Já ouviu alguém pregar sobre os anciões, 24 anciões? A pessoa chegar aqui, ó, eu sei os nomes dos 24 anciãos. Pastor, sabe? Então conta para nós quem que é. Eu descobri a hora que Jesus vai vir. Eu descobri o dia, eu descobri o momento, eu descobri até o segundo que Jesus vai vir. Verdade? Sério? Você entendeu, irmãos? Daí, pastor, o que isso vai trazer para a minha vida? Né? Existem algumas coisas que a gente vai aprender, não vai trazer mudança. Eu só vou ter uma informação. Só isso. Só isso. Daí que o que muda a nossa vida de verdade é a palavra, ou seja, a revelação por trás da palavra. Aí eu tenho um ânimo. Já viu quando você está para baixo? Você se ergue, Deus te põe lá em cima. E é bom a gente descobrir as coisas, saber das coisas. Mas a verdadeira transformação, irmãos, não está naquilo ali. Eu chegar com uma novidade para a igreja. Sabe o que eu tenho me preocupado, irmãos? Eu até falei isso, até falando com o Rafael. Segunda-feira nós fomos mexer no carro dele. Eu me preocupo assim, a igreja está recebendo muita informação. A igreja está recebendo muita informação. Agora, qual que é o problema de muita informação? E a mudança, irmãos? Você está recebendo a informação de que maneira? Com mais uma coisa nova. Ó, o pastor pregou isso na igreja. Ó, o pastor pregou aquilo outro na igreja. Mas para a tua vida, está resolvendo alguma coisa? Você está sentindo, você está recebendo a palavra diferente? É isso? A preocupação é essa. Senão nós vamos estar lá igual Paulo lá em Atos, né, 17, 28, nos versos antes, ele está em Atenas. O que era Atenas? Atenas era uma cidade onde ninguém trabalhava. Todo mundo ficava em busca de uma informação nova. E se a sua informação fosse poderosa, você ganhava através daquilo. Então, quando você tinha uma novidade, você reunia o povo num lugar, aí você recebia autoridade para poder falar para aquele povo aquilo que você recebeu de novo. E aquilo que você recebeu de novo, você falasse com o povo fizesse assim, ó, você estava feito na foto. Então, lembra, sabe o que é garimpar? Sabe o que é ouro, serra pelada? Sabe o que a pessoa trabalhava? Eram os atenienses. Procurando algo para trazer uma informação só para ver a cara dos atenienses. Oh, que coisa. Aí acabar ali, todo mundo vai embora para casa do mesmo jeito. Demônio, tribulado, largado da mulher, não muda nada. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente recebe e a gente fique impactado, e a impactação traz uma mudança para o nosso coração. Por isso que eu tenho que pedir para o Espírito de Deus, Senhor, a palavra que venha no meu espírito. Irmãos, um dia nós vamos estudar sobre 24 anciãos, tá? Você vai entender, os 24 anciões são pessoas que passaram na terra, eles receberam coroa, só recebe coroa quem já passou pela terra. Não fica pensando que eles são anjos, são 24 anciãos. Anjos, irmãos, já leu na Bíblia que o anjo tem coroa? Quem já leu? Eu não vi ainda, pode ser que, né? Eu não achei. Mas esses anciões aqui são pessoas, passaram pela terra, e eles venceram, e eles receberam coroa. São homens que receberam, passaram pela terra, venceu tudo, e receberam coroa,
e eles estão em uma posição de honra diante de Deus. Ah, pastor, um dia não vai estudar, tá? Mas não é hoje não. Deixa sua mente amaciar primeiro. Já viu o barro, irmão, que tem que dar uma amaciada? Dependendo, a cabeça está muito dura e que perigoso quebrar a cabeça, né? Não vai dar muito certo. Veja bem, o que isso vai trazer para a minha vida? Só que, irmão, o estudo sobre os anciãos, você vai aprender demais. A gente vai aprender muito. Por que vai aprender, pastor? A gente vai aprender o segredo, o caminho que eles tiveram para chegar onde eles chegaram. Nunca foi fácil. Mas veja bem, dá para ter uma ideia, mas eu não vou falar. Veja bem. Veja bem, irmãos, o que isso vai trazer, né, para a minha vida? Maior revelação. Agora entenda, e ver o que aqueles homens viram a ponto de morrer, né? Ou seja, cerrados no meio, o que o autor está dizendo ali, o que isso vai trazer para a minha vida, né? Maior informação. E ver o que aqueles homens viram a ponto de morrer, cerrados pelo meio, enfrentar leões. O que eles viram, irmãos, que valeu a pena eles morrerem de forma que morreram. Eles tiveram revelação no seu espírito, seus espíritos. Não nas suas mentes. O saber mental não muda as coisas, mas o saber espiritual muda. Isso aqui, irmãos, presta atenção nisso aqui. Eu fico imaginando, um exemplo, só vamos dramatizar aqui, muda o governo, entra um doido lá, morte para todos os cristãos, entendeu? Como os cristãos vão morrer, pastor? Vai morrer nas arenas, vamos pegar os leão e você vai ter que colocar você dentro de jaula com o leão. A pior morte que vai ter que ser a sua. Pensou você numa piscina cheia de cobra, joga você lá dentro. Você vai ser crente, irmão? Aí imagina, irmão, uma piscina cheia de cobra, jararaca, surucucu, cascavel. Você vai, aí fala assim, você nega Jesus? Se você negar Jesus, você não vai para a piscina de cobra. Mas se você negar, a sua vida vai ser outra. Irmão, é pouca gente, irmão. Você sabe por quê? Você sabe o que fizeram esses homens enfrentar leão? Você sabe o que é a mãe ir pro... Vai ler a história dos mártires. Você sabe o que é a mãe no colo, com um bebezinho de 1 ano, junto com o pai e a família, todo mundo abraçado, o pai e a mãe vendo o leão, devorando o filho, tirando da boca, esmagando a cabeça do leão, e eles fazendo o quê? Cantando, irmão. Pergunta o que foi que esses homens viram. O que foi que essas mulheres viram, se não foi uma revelação tremenda da parte de Deus? Porque se não for, irmão, não fica, irmão. Não fica. Irmão, homens cerrados pelo meio. Eu falei esses dias aqui de manhã, sabe que jeito que o profeta Isaías morreu? Imagina você, ele está deitado, de perna aberta, a serra não era elétrica, tá, irmão? Não tinha motor naquela época, era a serra manivela. A serra era feita de ferro, mas imagina que cegueira que era. E alguém tinha que rodar a manivela da serra, e alguém tinha que empurrar o corpo de Isaías. Não era automatizado igual hoje não, irmão. Isaías amarrado com as pernas abertas, de braços para cima estendido, em cima de uma mesa. Imagina isso aqui, um filho de Deus, né, para cá ou para cá, rodando aqueles dentes. Isaías sendo cortado de baixo para cima, aqui ó, pelo meio. Eu pergunto para você, que crente que fica diante de um negócio desse? Então, irmão, se não tiver, é que Deus sabe todas as coisas, irmão. Se acontecer o caos no Brasil, tem uns 30 mil crentes, 30 milhões, né, de crentes no país. Se acontecer um negócio desse aqui, irmão, se ficar 10 milhões, é muita coisa, muita coisa. Vamos arrumar uma piscina não de bolinha, mas de cobra para jogar os crentes lá dentro. Vamos arrumar arena para colocar leão, irmãos, e pôr os crentes lá dentro. Irmão, morte de fuzilamento, foi na parede, acabou, morreu, foi para a glória. Morte de decapitação, que morte linda, pastor. É a melhor morte, pastor, existe melhor morte? Não, irmão, toda morte é terrível. Mas se for para escolher fuzilamento, como é que é? Morte pela degola. Piscina não de bolinha, mas de serpente, jogar você dentro da cova do leão. O que você queria?
Ô pastor, demorou, quero ser degolado. Ou senão ser fuzilado, mas vamos fuzilar você de baixo para cima primeiro, porque se o tiro for na cabeça, você apaga, né? Você entendeu, irmãos? Melhor a morte é a de degola, cortou a cabeça, acabou. Agora imagine você sentir a dor, irmão, você sentir sendo rasgado pelo meio. Se o leão pegar na cabeça, então você já oferece a cabeça para ele. Pega aqui, bichinho. Aí já arranca aqui e acabou. Mas se ele pega o braço? E se outro pega outro braço? E se outro pega uma perna, pega outra perna? Pastor, você está acabando com nós hoje. Não, irmão, é verdade. O que esses homens viram, irmãos? Você entendeu? Se um cara hoje pegar uma arma, colocar na sua cabeça e falar para você, nega esse Jesus, não te dou um tiro na tua cabeça. Na hora, não. Jesus, quem é Jesus? Não ouvi falar, moço. Não sei quem que é, não. Não tem medo de um tiro na cabeça, irmão. Você entendeu? Imagina alguém te torturar, arrancar suas unhas. Um dia que você for na Holanda, você vai lá no Museu da Tortura, eu sempre falo isso aqui. Ali, irmãos, eu nunca vi um negócio daquele. Imagina alguém amarrar suas unhas e enfiar a felpa de bambu debaixo da tua unha. É ruim, né? Imagina alguém arrancar sua pele, você vivo. Só para você negar Cristo. Então, o que fizeram esses homens aqui, irmãos, naquela época tinha que ser crente, tinha que ter a revelação. Não tinha crente meia boca, irmãos, não tinha crente meia boca. Os crentes daquela época, eles não se ofendiam. Às vezes a palavra vem pesada no culto, o crente vai embora bicudo, porque ele não, a situação, as coisas não é do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Lá o pau torava, irmão, lá o negócio desandava, um negócio. Ou você era, irmão, não tinha isso aí não. Por quê? Porque eles receberam a palavra. Não tinha tempo de brincar, irmãos, igual a gente brinca hoje. Não tinha tempo. Então, assim, hoje a liberdade da gente um dia vai ser cobrada da gente, irmãos. Nós temos liberdade. Você faz o que você quer. Você vem a hora que você quer. Você fala mal de quem que você quer. Você toca com quem que você quiser. O culto está ali, né? Igual o pastor da China, da Coreia, pregou no Brasil, ficou horrorizado. O povo não tem temor de Deus, levanta na hora da palavra, anda na hora da palavra, mastiga chiclete na hora do culto, vê celular, vê Facebook, tudo, irmão, tudo de boa. Aí entra uma tribulação lá no governo, muda tudo as coisas do dia para a noite, mas não vai ser crente nunca, irmão, se não é agora, vai ser como depois, entendeu, irmãos? E uma coisa, irmãos, Jesus vinha hoje, as trombetas tocar, Jesus vinha hoje. Não fica pensando que vai subir a metade, mas não sobe mesmo, vai ficar muita gente. Aí o anticristo, 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio de tribulação, aí que o negócio vai ser lascado, porque o Apocalipse vai dizer, só vai poder comprar e vender aquele que tiver o número ou a marca. A moeda de troca, a moeda vai desaparecer, o chip você já sabe o que vai acontecer, vai ter que ser implantado em você. Ou você vai entrar no governo do anticristo, senão você vai virar um mendigo, você vai virar isso porque ainda não é a perseguição. Depois dos 3 anos e meio vem a perseguição. Imagina hoje aqui, ó, mudou lá no governo, a partir de hoje não tem mais CPF, não tem mais RG, carteira de motorista, tudo vai ser colocado dentro do microchip, não tem mais senha de banco, não tem mais, você vai chegar, todas as informações necessárias vai estar no microchip, a partir de segunda-feira, você vai, se você não entrar no cadastro, você não compra, não vende, faz nada. Eu vou falar naquele Bitcoin, sei lá, uma coisa assim, a moeda virtual. É mais ou menos aquilo lá, já é uma entrada para o anticristo. Como é que vai fazer? Ah, pastor, entendeu? É uma coisa simples, eu já vi muitos pastores falando, né? Ah, isso não é nada. Irmão, eu vou falar para os irmãos. Se eu ficar, pode ser o que for. A Bíblia diz lá, Apocalipse 13. Ninguém compra, ninguém vende, se não tiver a marca ou o número da besta na sua mão direita ou na sua testa. Aí vem um chipzinho, que é implantado na testa ou na mão direita. Vai fazer. E quem recebe a marca, recebe o quê? O sinal da besta. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, depois dos 3 anos e meio,
A Bíblia diz que essas pessoas que receberam a marca da besta, na tua testa, seu nome, na testa, na mão direita, vai ser atormentados. Atormentados. Então, só para você ter ideia, tá? Isso aí é lá na frente, a gente vai ver isso aí. Mas, eu estou dizendo que a situação pode mudar de uma hora para outra aqui. Uma hora para outra. Aí a nossa liberdade, passa para o próximo. Porque a gente brinca de ser crente, né? E o inferno existe, o inferno é real, está cheio de gente lá, né? Está lá. E daí, pastor? E daí, irmãos, que esses homens receberam algo que mudou a vida deles. No tempo deles. A época deles foi mudada, porque eles receberam essa revelação. Lutero viu algo, não viu tudo, mas o que ele viu mudou a vida dele, né? Quem já estudou a história da igreja, ele foi um grande reformador. Ele, naquela época, né, o povo era proibido de ler a Bíblia, então tinha todo, irmão, a igreja católica romana tomou conta, né? Para ser salvo, tinha as indulgências, tinha que pagar, aquela coisa toda. E ele então, ele leu, ele escreveu as teses dele lá na porta, né? A revelação que ele teve, não viu tudo, mas ele viu que a salvação era de graça e por graça. Ninguém precisava pagar pela salvação. Ninguém precisava comprar lote no céu, terreno em algum lugar. E ele escreve as suas 95 teses, se eu não me engano, todas ele defende, né? Tentaram matar ele, tentaram acabar com ele, mas não conseguiram. E ele então libertou a igreja de um jugo de Roma, do catolicismo que estava sobre ele. João Wesley viu algo, porque mudou a época dele. A história de João Wesley fala de uma mãe que tinha, se eu não me engano, 9, 10 filhos. Se eu não estou enganado, ele é o caçula, não estou bem lembrado, caçula da família dos Wesley. A mãe ensinou eles, a mãe sempre fazia o culto doméstico, a mãe ensinou eles a orar. Ele cresceu nesse sentido. Diz que aonde Wesley orava, irmãos, na casa dele, fez um buraco no chão assim do assoalho da casa dele, de tanto que ele orava ali. João Wesley, ele recebeu a revelação da palavra, e ele então passou a ser um grande pregador da palavra de Deus, e mudou a Europa todinha, pregando, a Inglaterra, pregando as suas palavras, as suas mensagens. Por quê? Porque ele viu alguma coisa, né? Veja bem, a igreja primitiva viu algo que mudou a sua época. A revelação tem o poder de mudar as nossas vidas, irmãos. Abandonar coisas, deixar tudo para lá. Veja bem, vamos buscar essa revelação para mudar a nossa vida. Paulo sempre pedia a revelação, sempre. A revelação transforma a vida das pessoas. Irmãos, se você ler a história da igreja primitiva, os pais da igreja, João Wesley, Martinho Lutero, você vai ver o Moody, você vai ver Savonarola, você vai ver Carlos Finney, tanto desses, na época deles, eles rejeitaram tantas coisas pelo Evangelho. Eles deixaram, irmãos. Então, assim, que amor é esse que esses homens tinham, irmãos, de abandonar tudo para poder fazer a obra de Deus? E hoje a gente não abandona nada, irmão. Nem no culto a gente quer vir, não é verdade? Nem no culto a preguiça come solta, irmão, no corpo da gente. Para orar, irmão, a gente tem que orar com 10 polícia do lado, com 10 ladrão com o revólver na cabeça. Aí a gente vai orar, pedir misericórdia, mas a gente não ora. Você está entendendo, irmão? Você já viu que você viu que o evangelho que foi passado para nós quase 100 anos atrás, não é que é culpa deles, irmãos, mas o que foi ensinado para a gente, irmãos, no nosso conforto, no nosso país, virou um negócio light, né? Ser crente é moda, pastor, é bênção. Assim, eu vou lá na igreja de vez em quando, eu adoro o Senhor lá, Ele fala comigo, Ele me abençoa, e tudo bem. É um namoro à distância, ninguém quer compromisso sério com Ele. Entendeu, irmãos? Você queria namorar com uma mulher ou com um homem que queria te ver uma vez no mês? Quem queria, irmão? Uma vez no mês você vai lá, dá um beijinho no rosto e vaza de novo. Ninguém quer isso aqui.
É o que muitas vezes a gente faz com ele. A gente só vem de vez em quando e quando a gente precisa de alguma coisa. Não estou dizendo que isso é teu caso. Eu estou dizendo que a igreja hoje praticamente vive isso. A igreja passa por isso. Passa para o próximo lá, a gente daqui a pouco tomar o café. A revelação do Espírito, irmãos, veja bem, esse é o tema dessa matéria, condições para receber, obter essa revelação. Existem condições para ter essa revelação. A gente não vai receber com a cara para cima de qualquer maneira. Existem condições para receber. Veja bem, observando a palavra de Deus, podemos dizer que há pelo menos 4 fatores essenciais para obter essa revelação. Pelo menos há 4 fatores essenciais para nós recebermos essa revelação. Largar tudo, abandonar tudo, deixar as coisas e seguir esse Deus, fazer o que Ele quer que a gente faça. Sabe, irmãos, uma pergunta assim. Tem dia que eu falo assim, Jesus, não vem hoje não, porque eu fico. Tem dia que você está assim? Assim, no seu análise hoje, as trombetas tocar. Você acha que muitos vão ser tocados pelo soar da trombeta? Um pouquinho. Na nossa cabeça, o que está escrito lá em Mateus 24, que 2 estarão no campo, um é levado, o outro fica. 2 estarão no moinho, um é levado, o outro fica. 2 estarão numa cama, é lógico, uma mulher e um homem, um é levado, o outro fica. Então, na nossa cabeça de crente, nós fizemos a conta. Então, de 2, um vai e o outro fica. Então, a metade vai e a metade fica. Ali tem significado. 2 estão no campo. O que é isso, pastor? 2 estão fazendo a obra de Deus. Mas um está com intensidade. O outro está de qualquer maneira. Um está fazendo com amor, o outro está fazendo por interesse. Um está fazendo porque ele recebeu a revelação para fazer. O outro está fazendo. Já viu quando o caba olha assim, irmão, o pastor olha para a igreja e vê o cifrãozinho? Olha aqui para os irmãos, veja o cifrãozinho de reais. Já viu esse cifrãozinho do dólar? Ele faz por interesse. Então um vai porque ele está fazendo por amor. O outro fica, por quê? Porque ele está fazendo por interesse. 2 estão no campo. 2 estão na moinha. Está no moedor. Estão trabalhando também. É a mesma coisa. Um está com intensidade e o outro está com a cara para cima. A mesma coisa do casal. Um subiu, o outro ficou. Porque um está preparado em que sentido? Estava pronto. Ele é igual a parábola das virgens, né? Tinha azeite, estava preparado, estava buscando, estava intenso na presença de Deus. O outro não, de qualquer maneira. Jesus vai vir daqui 100 anos ainda, né? Jesus vai demorar, não vai vir agora não. Então isso que é o problema. Então a gente julga a parábola lá de Mateus, a gente julga que seria a metade, mas não é a metade. É a forma com que eu estou trabalhando diante de Deus. Eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Por que eu sou pastor? Por que você quer aprender? Qual que é o seu interesse? Qual que é o meu interesse estar aqui na frente, irmãos? Pregar para os irmãos. Com que interesse que eu estou fazendo isso aqui? O que te toca você estar aqui? Por que você está aqui? Você entendeu? É isso que é importante. Eu sei que aqui, né, glória a Deus, não vai ter isso. Mas o mundo é grande, irmão. Se você soubesse a malícia do coração de muitas pessoas, terrível o negócio. Existe pelo menos 4 maneiras da gente receber essa revelação. Pelo menos 4 maneiras existe. E nós vamos aprender agora. Evidentemente, o mero conhecimento mental da Bíblia não tem valor algum, tá? Evidentemente que o mero conhecimento mental da Bíblia não tem valor algum. Se tudo o que você tem é o mero conhecimento mental, então você não tem coisa alguma. Já eu vou explicar isso aqui, irmãos. É do conhecimento de todos que os espíritas, os católicos leem a Bíblia e, no entanto, permanecem no erro. Assim, porque o mero conhecimento mental não muda a vida de ninguém. Por outro lado, há um princípio espiritual. Lê para nós lá, 1 Coríntios
15:46. Lê, Keila. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Prestou atenção? Não é. Lê de novo, Keila. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Paulo está dizendo, só tem aí, não é primeiro o espiritual, mas sim o material. Quem não entendeu, levanta a mão. Não, eu não entendi, pode falar, levanta a mão. Olha o que Paulo está dizendo. Não é primeiro o espiritual, mas primeiro o material. Nós não podemos desprezar o conhecimento. Por que o conhecimento, pastor? Porque a revelação só vem depois que eu conheço. Conheço o que, pastor? Ó, a minha Bíblia não está aqui. Primeiro, quando você vai ler a Bíblia, primeiro é o material. Paulo está dizendo, primeiro não é o espiritual, irmãos, amém? Primeiro é o material. Você está lendo a Bíblia, papel, escrita, letra. Primeiro, ele está dizendo, não é primeiro o espiritual. Primeiro é o material. Todo conhecimento, eu estou lendo a Bíblia. O que está vindo primeiro para mim? O conhecimento. E esse conhecimento primeiro é o quê? Material. Físico, estou vendo, estou lendo. É o logos, a letra. Paulo vai dizer lá, não é primeiro espiritual, sim primeiro o que é material. Todo o meu conhecimento, primeiro, para se transformar em revelação, primeiro tem que ser o material. Já ouviu um povo dizer por aí, irmão? Ah, Deus dá na hora. Quem já ouviu isso? Você não precisa preparar para pregar não, que Deus dá na hora. Deus até dá, mas em cima daquilo que você preparou. Diga, não, é assim, já aconteceu comigo, tá? Não, esse aí não é o problema. Por exemplo, eu preparei lá, mas eu estou com outra mensagem no meu coração. Às vezes eu estou ali, eu estou com 4 mensagens. Ó, Deus mudou aqui, irmão. Entendeu? Deus mudou. Às vezes você está ali, qual que é importante do seu conhecimento? Conhecimento. Por exemplo, eu subo para pregar. O irmão lá, Deus mudou na hora, subiu para pregar. Mas aí, ele está ali em cima, Deus vê um versículo na mente dele. Só que esse versículo, irmão Estélio, ele já leu e ele já estudou. E ele então, na hora, Deus vem ao coração dele e queima o coração dele. Daí fala, ó, irmãos, Deus mudou o negócio, Deus me deu agora aqui. Entendeu? E Deus, na hora, Deus então deu para ele aquele versículo, qual já aconteceu comigo. Por exemplo, preguei lá sobre a mulher lá a Rabi. Eu tinha só o começo, o resto, por quê? Baseado em cima daquilo que eu já tinha me preparado, que eu tinha estudado, não só naquele dia, mas os tempos atrás, que a Bíblia diz, que o Espírito diz que eu vou te lembrar. Entendeu? Não? Como que ele vai lembrar se eu não... Lembra o quê? Se você ler, né? Se você não leu, irmão, como é que ele vai lembrar? Às vezes você está aqui no culto, eu estou perdendo tempo aqui. Não, você não está perdendo tempo. Na hora Deus, no momento exato, o Espírito de Deus vai lembrar você. Porque nós não temos a graça, irmão. Eu conheço, um exemplo. A questão do Brasil, eles falam, vamos abrir a Bíblia. Irmão, todo o conhecimento que Deus me dá, se eu abrir a Bíblia em qualquer lugar, eu vou pregar. Está entendendo? Eu posso chegar aqui, irmão, fechar meu olho. Eu vou abrir a Bíblia. Caiu lá na genealogia. Genealogia de Jesus. Eu vou pregar. Por quê? Porque você já tem um conhecimento. Você entendeu? Por que eu tenho conhecimento? Porque eu li. Você entendeu? Um exemplo lá. Um versículo para mim pregar, irmão Célio. É Juscelia, né? Eu sempre estou. Um exemplo. Você fala assim, pastor, quer que você pregue nesse versículo aqui? Eu vou pregar. Por que eu vou pregar? Eu vou juntar todo o meu conhecimento ali na hora, ali eu vou dar um jeito, talvez não vai ser a palavra, mas eu também não vou ficar devendo. Por quê? Porque a gente se preparou, por exemplo, você já tem um pouquinho. Agora pega um leigo em que sentido? Irmão, nunca fez aquilo. Pega lá um formado em física,
Aí põe você lá para descobrir alguma coisa que você nunca nem viu para onde que foi. Não vai dar certo. Então assim, o Espírito de Deus vai lembrar naquilo que eu já me preparei. Aí, ó, Deus mudou aqui, irmão. Mudou sim. Por quê? Porque eu já tinha visto e o Espírito de Deus agora vai me dar condições. Igual que às vezes deixo para pregar aqui, eu tenho um começo, irmãos, eu não tenho um fim. O Espírito de Deus revela? Revela. E dá a palavra? E dá a palavra. Coisas que, né, se eu sentar lá para me preparar, eu não vou conseguir. Mas aqui Ele me dá. Por quê? Baseado de acordo com aquilo que Ele me deu. E outro, tem um dom, viu, irmãos? Existe o dom da palavra. Existe o dom da ciência. O que é um dom? Dom nada mais é do que um anjo do teu lado. Sabia disso? Quem Deus usa na cura, existe um anjo do lado dessa pessoa. A Bíblia vai dizer assim, ó, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Existe um anjo da guarda que nos guarda. Mas existe pessoas que ele tem mais de um anjo do lado dele. Por exemplo, quem tem o dom da cura, ele tem um anjo da cura do lado dele. Quem tem o dom da palavra, ele tem além do anjo da guarda, ele tem o anjo da cura e ele tem o anjo da palavra. Por quê? Na hora que ele está pregando aqui, irmãos, só que a Bíblia diz assim, ó, pastor, não estou entendendo isso aí. Eu vou confundir a tua cabeça. Na hora que ele está pregando aqui, irmão, o anjo do Senhor vem. Pastor, mas não é o Espírito? Através do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz assim, ele vai dar ordem aos anjos. Não é eu que vou dar ordem. Se eu estou debaixo da presença dele, se eu estou debaixo da graça dele, então eu falo. E os anjos obedecem. Mas quem é o autor de tudo isso? É o Espírito Santo de Deus. Tá? O Espírito Santo de Deus é que está trabalhando, porque o tempo agora é do Espírito Santo de Deus. Se tem dom de maravilhas, igual Deus usou o pastor Zé Fernandes, é um anjo. Então tem gente que deve ter quase 10 anjos com ele, junto, andando, para baixo e para cima. Porque, irmão, a bênção de Deus é um anjo. O dom é um anjo. E a maldição? Também é um anjo. Hoje não, mas eu vou mostrar dentro da Bíblia para os irmãos. Oi? O diabo é uma varinha na mão de Deus. Né? Se o diabo é uma varinha, os demais. Lembra quando Deus fala assim para Moisés, Senhor, eu quero que o Senhor vá conosco, se eu não for conosco, não faço subir dessa terra. Aí o Deus fala assim, ó, eu vou mandar o meu anjo na frente de vocês. Ó, não irrita ele não. Não tira ele do sério. Não queira ver ele bravo, porque senão ele vai vir contra vocês. Não irrita ele não. Quando Davi pecou, irmão, que ele sobe lá na ilha de Araruna para poder apresentar alguma coisa diante de Deus. Quando ele olha para cima, o anjo está com a cara de delegado da Polícia Federal para ele, com a espada na mão. Era demônio aquilo lá, irmão? Não. E quem matou 70 mil pessoas num dia? Os anjos enviados de Deus. Foi demônio não, irmão. Quando Balaão, irmão, vai amaldiçoar Israel, que ele tenta passar na beira da fenda, a jumenta, Deus abre o olho da jumenta, ela vê o anjo. E ele espanca a jumenta está lá em Números, a jumenta fala com ele, o que eu fiz para ti? E ele discute com a jumenta, mais jumento do que a jumenta, né? O que eu fiz para ti? Eu estou tentando passar aqui, tem meia hora, e você fica fazendo isso, e dele chicote nos lombos da jumenta. E ela diz, olha aí na frente. Quando ele olha, o anjo do Senhor com a espada desse tamanho, falando assim, eu ia te rachar no meio. Eu ia te cortar no meio se não fosse essa jumenta. Já viu que a sorte de algumas pessoas está na jumenta, irmão? E não era demônio, irmãos. Era um anjo. Estava com a espada flamejante, dizendo, olha, eu ia te... Sabe o que é rachar você no meio? Era isso. Tá? Isso não... Irmão, nós vamos ter um... Nós já falamos no começo sobre... sobre anjo. Mas lá na frente a gente vai aprender muito sobre isso. Tá bom? Muito sobre isso. A gente aprendeu assim, angiologia. Angiologia é um tratamento que se faz para o coração. Sabia disso, não? É angelologia. Certo. Angelologia. Agora, angiologia é quando você vai procurar um tratamento do teu coração.
Nós estamos falando sobre como obter essa revelação. E nós falamos, né, 1 Coríntios 15, 46, primeiro não é o espiritual. Primeiro é o material. Paulo está dizendo a palavra, primeiro eu leio, tá? Mesmo eu não entendendo a Bíblia, mesmo eu lendo ela, não recebendo a revelação, mas toda a revelação vai ser baseada em cima daquilo que eu já li, eu já ouvi. Amém? Em cima daquilo, então, primeiro, não é espiritual. Porque não tem como eu receber a revelação primeiro, irmão, sem eu ter o entendimento. Não tem como. Deus pode fazer um milagre? Deus pode fazer. Mas segue-se uma linha, e a linha é essa. A pergunta que é o seguinte, veja bem, se tudo que você tem mero conhecimento é mental, então você não tem coisa alguma, tá? E do conhecimento de todos que, por exemplo, os espíritos católicos lêem a Bíblia, no entanto permanecem no erro. Eles conhecem muita coisa. Muitas pessoas, não só espírito católico, por exemplo, o Testemunho de Jeová, outras seitas, eles leem, eles veem a palavra, eles têm um conhecimento mental, no entanto permanecem no erro. Assim, porque é um mero conhecimento mental, não muda a vida de ninguém. Né? Por outro lado, há um princípio espiritual que Paulo diz. Eles já têm uma base, eles têm um conhecimento mental. O que falta agora? Falta a revelação dentro da palavra de Deus para a vida deles. Passa o próximo lá, aí os irmãos vão entender. Antes de termos o conhecimento espiritual, precisamos do conhecimento natural. Como podemos ter revelação no Espírito de algo que nem conhecemos com a mente? Como que eu posso ter, irmãos, essa revelação se eu nem minha mente? É a mesma coisa de eu falar um negócio agora, os irmãos nunca ter ouvido falar. Você vai ter conhecimento a partir do momento que eu falar, isso você vai ter. Mas se for uma coisa que nunca, irmãos, você nunca ouviu falar, vai ser difícil. Vamos quebrar aqui um negócio, por exemplo, João está lá na ilha de Patmos, o Senhor leva ele, e ele estava em espírito. A Bíblia diz que ele vai ver Cristo, ele vai ver Cristo, ele vai falar de Cristo de acordo com aquele que ele já tinha visto. Ele vai dizer que os seus pés é como de latão reluzente. O que é o latão? Um bronze mais amarelado, que quando você pule ele, e você coloca ele no sol, ele vai trazer um brilho, né? Os seus pés eram como de latão reluzente. Ele vai dizer, os seus cabelos eram brancos como a neve. Por que neve? Ele olhou para os cabelos de Cristo e viu, ele começou a pegar coisas que a mente dele já tinha visto, né? Foi? E aí, os seus olhos eram como duas chamas de fogo. Lógico que ele viu o que era a chama de fogo, né? E ele identificou Cristo, mas Cristo estava muito além do que aquilo. Eram as palavras que ele pôde usar naquele momento, aquilo que ele veio na mente dele, para ele revelar quem era Cristo de verdade. Irmãos, é igual a Hebreus vai dizer assim, me faltaria palavras para me descrever o que foi os heróis da fé. Ou seja, faltaria para nós palavra, um exemplo. Vou dar um exemplo de mim. Quanto mais eu me aprofundar dentro da Bíblia, mais Deus vai me dar graça. Por quê? Porque a minha mente vai estar aberta para a palavra. Aí, o Senhor me ensina e eu ensino a igreja. Um exemplo. Por que Paulo teve facilidade de pregar a palavra como ele pregou? Porque Paulo estudou junto de Gamaliel, que era o segundo homem mais sábio da tua época. Por que Moisés teve a graça de ser um grande escritor, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, irmãos, todas as leis, entendeu as coisas de Deus? Por quê? Porque Moisés falava 70 línguas. Você imagina falar 70 línguas? Irmão, eu mesmo, o português é malemar. 70 línguas, o cara aprender a falar, imagina como está a cabeça desse camarada. Entendeu? Então, assim, João, ele descreve aquilo que ele vê. Aquilo que ele já tinha visto, né? Aquilo que ele veio na mente dele. Então, vamos lá.
Antes de termos o conhecimento espiritual, precisamos ter o conhecimento natural. É esse, tá? Você está aqui, você não está perdendo tempo, irmão, no nome de Jesus. Isso aqui vai trazer um peso espiritual sobre a tua vida, um entendimento. Talvez você está dizendo, não, a gente vai lá, eu quase durmo no banco, estou perdendo meu tempo. Não, você não está perdendo teu tempo. Logo, quando é um quebra-cabeça que Deus está formando. Como podemos ter revelação do Espírito de algo que nem conhecemos com a mente, irmãos? Antes de termos a revelação, precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Irmãos, nós já entramos no primeiro requisito de receber a revelação por trás da letra. Como, pastor? Conhecimento mental. Conhecendo, lendo, mesmo sem entender. Imagina quem vem no culto uma vez no domingo, irmão. E durante a semana é só de Jesus para ter misericórdia. Imagina você está ali, irmão, todo dia, você está ouvindo a palavra, você está ouvindo louvor, você está ouvindo o hino, você está ouvindo testemunho, sua fé está edificando, você está... Hoje, irmão, hoje é muito fácil. Pega um fone de ouvido, tem muitos pastores abençoados, coloca no YouTube, escuta, fica lá, fica a cara para cima ouvindo coisas que não deve. Encha a sua mente de palavra. Pastor, não entendo nada, não tem problema. Desde que sejam homens de Deus abençoados, não tem um monte de atribulado aí. Então, esse é o primeiro requisito. Veja bem, precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, irmãos, palavra de Deus. E não é coisinha de alta ajuda, viu, irmão? Tem que ser a palavra de Deus. Não é aquele negócio para massagear o meu ego, massagear a minha almazinha ferida, magoada. Eu perdi o emprego, eu perdi o namorado, minha situação está difícil. Palavra de Deus para poder mudar. Veja bem, precisamos encher nossa mente da palavra de Deus. Gaste tempo, irmãos, lendo. Eu sei que para alguns é muito difícil ler. Irmão, hoje tem a Bíblia para você pôr no celular de ler. Em MP3. Abaixa lá, irmão, a Bíblia em MP3, desde o Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo, você está trabalhando, você está ouvindo o cabra lá dentro, lendo a Bíblia, você está aqui, ó. Não dá para me ler, mas eu vou ouvir. Já é uma ajuda. Veja bem, precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Gaste tempo lendo, irmãos, estudando. Eu sei que os irmãos que trabalham, é difícil isso. Chega na sua casa, 6 horas, chega moído, você toma um banho, você quer morrer. Você deita na cama, você quer morrer. Daí dia que tem culto, dá uma angústia, quase tem depressão, mas você vem para o culto, glória a Deus por isso, né? Aí você vem. Mas assim, hoje tanta tecnologia que a gente fica envolvido com as coisas, quando pensa que não, já foi. Então assim, dibra isso, irmão, dá um pedala Robin, né, como diz o povo aí fora, nisso que jeito. Vamos usar a informática, essas coisas, tudo a nosso favor. Isso, a tecnologia, vamos usar isso a nosso favor aí. O que tem tudo hoje? O celular tem tudo hoje. O celular tem tudo. Então assim, o que você está fazendo? Estou com a cara para cima. Você está lá, irmão. No seu setor, você pode ouvir, ter um fone de ouvido? Você não está lá no WhatsApp. Porque, lógico, tem empresas que você não pode. Você guarda o celular lá dentro, você vai pegar quando você sair. Né? Aí não tem jeito. Mas se você pode, você tem como, então faça. O pessoal lá em casa sabe. A gente foi para Curitiba. Irmão, eu enchi o negócio de mensagem, de estudo, nós foi ouvindo. O nego já estava até roxo, de tanto ouvir palavras, enjoado, vamos embora, ouvindo. Aí tirava daquilo ali e ficava na CBN, uns 5 minutinhos, que é igual de informação, e dele mensagem para cima. Então assim, é ruim, ou um louvor, né? Abençoado. Então leia, estude, gaste tempo ouvindo, aí, irmão, falando, praticando a palavra de Deus. Na medida em que isso for se tornando real, naturalmente o seu espírito será exercitado e as revelações virão. Imagine eu como pastor, eu pegar a Bíblia só o dia que eu vou ler. Os dias que eu não vou ler, o que eu fico fazendo? Eu assisti filmes, assisti Netflix, né? Eu vou, sei lá, fazer alguma coisa. Eu só vou para a Bíblia o dia que eu prego. E que tipo de mensagem que ia pregar do mesmo jeito? Ia pregar, só que assim, o que vai faltar? Vai faltar mais coisa. Então,
Se você prestou atenção, esse é o primeiro fator para se obter revelação. Primeiro você tem que ter, primeiro não é o espiritual, Paulo está dizendo. Primeiro é o material, primeiro é a leitura, primeiro é o logos. O que é o logos? A leitura, a escrita, aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que eu estou lendo, que você está achando que você está perdendo tempo. Tá não, irmão, você não está perdendo tempo. Depois que você aprendeu isso, aí sim, começa a ficar mais fácil. Imagina um exemplo lá, o pintor vai pintar uma parede, a parede acabou de ser rebocada, vão passar um fundo, né? Um fundo. Passa um fundo ali, o fundo selador seria o primeiro. Quando você for passar a tinta, talvez uma mão só já vai resolver o assunto. Aí você não passa o fundo, irmão, fica e passa uma mão, seca, chupa, vira aquele negócio, passa de novo, seca. É o crente dentro da igreja, que ele não vai, não enxuga, a palavra não vai na vida dele. Então assim, já está preparado. Então a sua mente está sendo preparada para aquilo que Deus ele quer. Presta atenção uma coisa. Deus está levando a nossa igreja para um nível de conhecimento muito alto. E isso vai ser cobrado não só de mim, mas de todo mundo aquele que escuta. De todos nós. Porque Deus está falando, Deus está entregando para a gente. Então, irmão, o pepino vai vir para todo mundo. E lembra de uma coisa, quanto mais se sabe, mais é cobrado. Mas quanto mais se sabe, mais é praticado, mais a glória de Deus é revelada e manifestada, mais a grandeza de Deus é manifestada na nossa vida. Então não tenha medo de aprender, de querer aprender. Então veja lá, voltando, né, naquilo que Paulo falou lá. Então primeiro não é o espiritual, primeiro é o material. Então, recebe a palavra. Pastor, o senhor cansou de falar que não pode receber a palavra. De todo jeito a palavra vem. Se é no teu espírito, eu não sei. Se ficou na mente, eu não sei. Mas primeiro, ela vem na nossa mente, para ser processada para o espiritual. Eu posso receber uma palavra, porque a primeira vez que eu ouvi, entrar na minha mente, eu receber a revelação na hora, eu posso. O Espírito de Deus pode fazer isso. Porque eu já tenho uma base para isso. Lembra lá eu já passei o negocinho que não chupa a tinta lá. O selador, já passei é igual a palavra semeada na beira do caminho, né? Tá lá bonitinho na beira do caminho, começou a nascer e vê os pássaros, saiu, comeu. Aí veio a outra, caiu nas pedras, o sol veio e matou. Veio a outra, caiu nos espinhos, foi sufocado. É a palavra, mas caiu uma caiu em terra boa. E ela cresceu e germinou, porque recebeu na mente, tudo bem, recebeu na mente, mas ela estava preparada, a terra foi preparada para aquilo. Se planta em pedra, irmãos? Não. Se planta em espinhos, irmãos? Também não. Se planta à beira do caminho, irmãos? Jamais. Aonde se planta? Na terra que você preparou. Você vai fazer uma horta. Como é que você faz? Eu tenho uma grama lá no fundo do quintal. Eu chego, eu pego a semente de alface, jogo tudo no meio da grama. Nasce aí, miséria. Se vira para nascer. Assim, mano. Eu vou pegar, tem a metade da calçada, e entre a calçada tem um pouquinho assim, jogo tudo ali. Não, eu tenho que preparar a terra. Ah, não, eu quero plantar isso aqui nos espinhos, vou jogar em cima dos espinhos, se vira. Não, tudo primeiro é preparado. O que é a preparação, irmão? Vou para a igreja, você chega aqui, está cansado, você está pedindo para morrer, mas você veio para o culto. Deus, já que eu estou aqui, eu não morri, o senhor não vai me levar, então não faz eu perder tempo aqui, não. Me abençoa aqui no nome de Jesus. Não deixa eu vir passear aqui hoje. Faz um filtro, Jesus. Sabe, eu vou falar aquela historinha. Pega um algodão, enfia do lado de cá, para a palavra que entrar aqui, vir para cá. Não entendi nada. Não tem problema, aí você veio. Você se concentrou o máximo que pôde para entender a palavra. Você está ganhando. Porque no momento certo a revelação vai vir. O próximo para a gente encerrar. Amém? Próximo. Qual é o primeiro fator, irmão, para se receber revelação da palavra? Recebendo a palavra no nível da nossa mente. Primeiro não é o espiritual, mas primeiro é o material. Eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu estou ouvindo a mensagem, eu estou ouvindo o hino, a minha mente está sendo exercitada. Então o primeiro fator para se receber revelação, eu tenho que conhecer. Talvez eu não conheça tudo. Mas o pouquinho que eu recebo é o suficiente para ele fazer. Já viu um chiclete, irmão? Ele é desse tamanho, mas dá para esticar.
O menino faz assim, ó. Cadê o povo aqui que antigamente dormia e colocava o chiclete debaixo da cama, no outro dia pegar de novo? É nós demais. É nós tudinho aqui. Não adianta você falar que não, que você fazia. Eu sei que fazia. O pouquinho de conhecimento que você tem, ele estica. Tá? Geladeira? Não, eu não tinha geladeira não, irmão. Nós ponhava debaixo da mesa, debaixo só não ponhava no chão. Mas a gente colava ele debaixo do banco, qualquer lugar. Não tinha geladeira. O chiclete, ele estica. O pouquinho de conhecimento que você tem é o selador da parede, já é o suficiente. É o pouquinho que você preparou a terra para receber a boa semente da palavra. Então, o primeiro fator para se receber revelação, eu tenho que ter pelo menos o conhecimento. Eu tenho que ter pelo menos o conhecimento daquilo, ou seja, que Deus quer revelar para mim. O segundo fator é ter olhos para ver. Acho que a gente vai encerrar por aqui, irmão, que isso aqui também é muito grande, é muito profundo. Isso, irmãos, acontece através do novo nascimento, tá? Um exemplo, vamos tomar o exemplo de um baú. Se queremos ver o que está dentro do baú, a primeira coisa que nós temos que fazer é abri-lo, né? É lógico. E retirarmos o que queremos ver. Isto que dizemos, né? Quando falamos sobre abrir a palavra de Deus. Mas suponhamos que depois de abrir o baú, descobriremos que não podemos ver, somos cegos. Nesse caso, não podemos ver o que está sendo revelado. O mesmo acontece conosco. Não basta apenas abrir a Bíblia, precisamos de olhos para ver. Nós vamos ler depois 1 Coríntios 1,14. Aquele que não nasceu de novo é cego para Deus. Não pode ver as coisas do Espírito. Na próxima aula que vem, nós vamos falar isso aqui, o segundo fator, ter olhos para ver. Porque, por exemplo, o baú está lá, eu abro, e eu quero tirar algo lá de dentro para mim ver, mas e se eu for cego? O que vai resolver? E como que é que eu faço para que os meus olhos... Primeira coisa, irmão, nós falamos que tem que ter o conhecimento da palavra escrita. Depois, irmãos, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que aceitar Cristo, eu tenho que nascer, ainda que eu não fui batizado, mas eu nasci de novo no meu espírito. Porque toda a compreensão da parte de Deus vai vir na onde, irmãos? No espírito. E se o meu espírito está morto dentro de mim, ou o meu espírito está desplugado diante de Deus? Como que eu vou aprender? Você entendeu? Então o primeiro fator, irmãos, ali está pela palavra. Eu acho que isso aqui tinha que ser primeiro. Talvez você não batizou, mas você já aceitou a Cristo. Quando eu aceito Cristo, confesso com a minha boca, creio no meu coração, a Bíblia diz que eu alcanço a graça da salvação e eu recebo o quê? O Espírito de Cristo em minha vida. E eu faço o quê? A partir daquele momento, o meu espírito nasceu de novo. Meu espírito não nasce de novo quando eu batizo. O meu batismo é para quê, pastor? Para que eu possa entrar no reino da onde, pastor? De Deus. Vai entender isso lá na frente. Agora não adianta. Aquele que não nascer da água, do Espírito, ou nascer do Espírito, da água, não pode ver o reino de Deus. No entanto, o ladrão que estava do lado de Cristo aceitou ele, não batizou. Foi salvo. Só não vai herdar o reino. Veja bem, o que acontece ali? Eu não preciso ser batizado para me receber revelação. Porque tem pessoas que antes de batizar, é batizado com o Espírito Santo e com fogo, irmão. Fala em língua estranha. Quem foi receber o batismo com o Espírito Santo antes de batizar? E ó, 2 pessoas. Sua cunhada? Você também? Então, assim, por quê? A segunda condição é essa, irmãos. Eu nasci de novo, meu espírito... Aí Jesus vai falar assim, ó, todos aqueles que aceitaram a Cristo, nasceram de novo. Aí a gente fala, só nasce de novo depois que batiza. Não, pastor. Aí, depois que batiza é outra história. Você aceitou Jesus como Salvador da tua alma, levantou a mão, está chorando, ou não chorou, fez lá na tua casa. Irmão, com toda a convicção da tua alma, você crê que você nasceu de novo? Sim ou não? Crê mesmo que essa cara, irmão, dá até medo. Acho que eu vou encerrar.
Viu aquelas caras assim, bravas, irmão? Creio, pastor, creio que eu nasci de novo, pastor. Não, que essa cara é meio difícil. Você aceitou Cristo? Foi do teu coração? Você tem convicção disso? Tem. Então seu espírito nasceu. Seu espírito foi plugado, vamos dizer, foi conectado com Cristo de novo. Lá no Éden, você sabe, morreu quem que morreu? O espírito do homem morreu. Jesus veio e nos religou de novo. Como que eu sou ligado em Cristo? Quando eu aceito Ele como Salvador. Eu passo a ser filho de novo. Então, o segundo fator é esse. Se eu não aceitar Cristo como meu Salvador, se eu não aceitar Ele, irmão, não tem como, porque eu preciso disso. Senão os meus olhos não vai se abrir. Não se abre. Uma pessoa que não confessou Cristo ainda, ele pode ter todo conhecimento, irmão, pode fazer seminário, pode fazer o que ele quiser. Ele vai ser aquilo lá. Mas quando ele aceitar Cristo no coração dele, que a Bíblia diz, tem que confessar. Com tua boca confessares e com teu coração creres que Cristo ressuscitou dos mortos, né? E Ele é o Senhor Salvador da tua alma, serás salvo. Amém, irmão? Tem alguma pergunta para nós encerrar aqui nesse assunto? Porque na outra terça nós vamos continuar isso aqui. Tá? Isso aqui é grande, isso aqui é importante. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por estar aqui. Pedimos graça, pedimos misericórdia. Nessa noite, Deus, que a nossa mente, nós temos enchido, Deus, nosso entendimento da sua palavra. E nós te louvamos por isso, te agradecemos por isso, que essa palavra, como disse Paulo, primeiro não é o espiritual, mas primeiro o material, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a sua palavra, esse estudo, que essa palavra venha ao nosso entendimento, e que esse entendimento salte para uma revelação da tua palavra, Espírito Santo. Meu Deus querido, nós aprendemos, Senhor, meu Deus, dentro da tua palavra, Senhor Jesus. Meu Deus querido, que o segundo fator, Deus, é eu ter aceitado, eu ter nascido de novo. Nós já aceitamos a Ti como Senhor, Salvador da nossa alma. Então nós já estamos no segundo processo. O primeiro é eu saber a palavra, nós temos sabido a palavra. O Senhor tem falado conosco dentro da palavra. E o segundo processo é, eu já aceitei o Senhor. Então, Senhor, meu Deus, nós estamos no caminho, Senhor, meu Deus, para essa palavra. E os meus olhos precisam estar abertos, Senhor, meu Deus, para receber essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, abençoe esse povo. Guarde esse povo, sustente na sua presença. Meu Deus, cada um leve em paz e baixe a sua graça em nome de Jesus. Amém.